شايف هي عم بعمل لك تحيه لهديك صوت على الجو بس لو تروي لا تجيب صوت على A convite da União Internacional de Marionetes, a Companhia Quadro Cinema de Taubaté esteve por 10 dias na Grécia. Lá, foram levar um pouco do teatro de sombras, da arte brasileira para refugiados. Quem vai falar um pouco mais sobre essa visita são os diretores Ronaldo Robles e a Silvia Godoy. Ronaldo, como que foi essa visita em solo grego? Foi extraordinário. A gente saiu daqui do Brasil imaginando que ia chegar lá e ia oferecer o nosso trabalho com teatro de sombras para as crianças refugiadas, levar esperança, coragem, levar diversão para eles. E na verdade a gente que foi incentivado por eles, porque ao encontrar essas crianças que estão sem pátria, sem parentes, sem pai, sem mãe, em outro país, sem saber falar a língua grega, a gente teve a grata alegria de ser muito bem recepcionado por eles, com muito amor, com muito carinho. Inclusive eles não queriam deixar a gente ir embora, né? E assim, receber esse calor da criançada, essa força que vem deles, de uma criança tão sofrida, foi extraordinário. Então, no fundo a gente saiu de lá acreditando ainda mais de que o trabalho nosso tem que ser para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que não têm contato com a arte, para as pessoas que realmente precisam ter esperança e coragem. Então, a gente voltou para Taubaté cheio de força para continuar nosso trabalho e fazer o Teatro de Sombras acontecer no Brasil e no mundo. Recentemente vocês realizaram aqui em Taubaté o Festival Internacional de Teatro de Sombras. Encontraram também dificuldades. As dificuldades encontradas em Taubaté para realizar um tipo de festival como esse, se compara ao que vocês viram lá? Não, de jeito nenhum. Acho que a gente está numa situação muito melhor. A gente vive num país com várias dificuldades, com problemas políticos, de corrupção, de várias coisas, inclusive fora Temer, né? Eu esqueci de falar, mas fora Temer. E a gente vive nesse país triste, mas a gente é um povo muito alegre. As crianças aqui, embora não tenha grana, tenha dificuldades que a gente sabe que muita família não tem condição de dar uma vida razoável para as crianças, mas estão perto dos pais, tem a família por perto, muitas vezes o avô, o tio, o vizinho está por perto, a criança fala a mesma língua, né? Então a gente, aqui no Brasil, a gente tem a grata alegria de ser um país quente, então a gente não tem um inverno rigoroso como acontece na Grécia, né? E a gente também não está fugindo de uma guerra, embora a gente esteja em guerra aí contra esse governo corrupto que está aí, mas a gente é uma guerra de um outro sentido, né? A nossa briga é por um país mais justo, por uma divisão de dinheiro onde todas as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, que todas as pessoas possam ter acesso à saúde de qualidade, não só os ricos que conseguem pagar, né? Que todas as pessoas tenham o direito de ter um advogado, né? Tanto é que rico e político nesse país não vai preso. Quem vai preso é só pobre. Então assim, a gente tem que mudar essa situação. Quem vai para a faculdade é rico, pobre não tem condição de fazer uma faculdade. Então esse tipo de coisa a gente precisa mudar no Brasil. Mas é uma guerra, eu diria aqui no Brasil, uma guerra silenciosa, onde a gente tem avançado, onde a gente tem conquistado muito. E com referência ao festival, com todas as dificuldades que a gente enfrentou, a gente realizou o festival, a gente teve o apoio da Secretaria de Cultura. A gente sabe que a burocracia e toda a dificuldade de se realizar um evento como um festival internacional é muito difícil, e assim a gente teve a Marta que deu o apoio para a gente. Então assim, a gente percebe que o Brasil está numa outra condição muito diferente do que a gente viu lá na Grécia junto aos refugiados, não dá para comparar, embora a gente tenha que melhorar muito, né? Não dá para a gente parar aqui e falar assim, não, o Brasil está bem, está tudo certo. A gente tem que melhorar muito.
Isso vai depender muito do desejo, do esforço e da vontade dos políticos. Por quê? O povo brasileiro, ele é muito trabalhador, é um povo muito alegre, são pessoas que são calorosas, a gente recebe gente do mundo inteiro aqui, a gente sempre recebe bem as pessoas, sabe? Seja lá de onde for, a gente abraça a pessoa, recebe bem. Então a gente é um povo muito alegre, muito feliz, muito legal. O que estraga a gente é os políticos pensarem só neles. Né? O dia que tiver essa mudança e começarem a pensar realmente no povo, trabalhar para a saúde, para a educação, para a cultura, a gente vai fazer desse país o melhor país do mundo. Né? Então, assim, com relação ao festival, eu acho que foi muito bacana, eu fico muito grato da cidade de Taubaté, em especial do público. A gente teve nesse festival todo dia casa lotada. As pessoas querem isso, as pessoas desejam, as pessoas querem ver coisa legal, então todo dia a gente teve casa lotada. Então, se tem que falar alguma coisa, é que o nosso festival aqui na cidade foi extraordinário, em especial pelo público que veio, pelas pessoas que apoiam a gente, pelos amigos, como vocês da TV Cidade, que gravaram todos os espetáculos, disponibilizaram isso gratuitamente para quem quiser assistir, tá lá na TV Cidade. Isso é extraordinário, é algo muito bacana. A Silva também, a diretora da Companhia Quase Cinema, esteve lá junto com o Ronaldo, representando não só Taubaté, mas o Brasil, e teve num campo de refugiados sírios, mas não eram só pessoas, né, da Síria que estavam lá. Conta um pouco pra gente que povos estavam presentes e o que você avalia do tratamento que é dado lá a essa população que está em deslocamento ali pela Europa. Então, nesses lugares que a gente foi, tinham povos afegãos, sírios, e tinham também pessoal que vinha da África, né? Quênia, Etiópia, enfim, todo mundo passando por ali. É uma situação bem complicada deles, né? Embora tenha alguns lugares em Atenas, onde eles fizeram ocupações em hotéis que já estavam falidos e abandonados, que conseguiram ter uma infraestrutura um pouco melhor para poder viver, né? Assim, diferente de um outro campo de um outro lugar que a gente foi, no porto, né, o porto de Atenas, lá Pireás, onde saem todas as embarcações para as ilhas. E esse lugar especificamente, eles estão assim, em barracas, embaixo de uma ponte, sem ter um local para comer, sem ter um local assim mais de convivência, sem ter muita infraestrutura, banheiro químico, esse tipo de coisa, né? Uma situação bem mais pobre, né, no sentido de infraestrutura mesmo, embora tenha assim apoio, né, de população, de organizações que vão lá, conseguem levar comida, não, assim, além da gente, né, da nossa companhia que foi para lá fazer apresentações, né, e tá junto com a criançada, tem outros grupos de artistas lá que também vão. Assim, é que não é um processo contínuo, né? Então é uma coisa esporádica, vai um grupo, passa um tempo, vai um outro. No dia que a gente foi, num desses campos, tinha uma mulher que chegou com um monte de brinquedo doando para a criançada. Então, assim, o pessoal, a população em geral se envolve, mas eles estão numa situação muito complicada, porque eles também não querem ficar na Grécia, né? Eles visam a Europa, né? Inclusive, assim, tinham faixas escritos, abram as fronteiras. Na verdade, eles querem passar para a Europa, eles não querem ficar na Grécia, mesmo porque a Grécia está em crise, não é um país assim próspero, né, para eles. E ao mesmo tempo, assim, não tem como voltar, porque saíram todos fugidos, né, com a roupa do corpo, e o que conseguiu pegar e vieram embora em embarcações. Muitos ficaram pelo caminho, morreram. Tem muitas crianças sem pai nem mãe. É uma situação assim bem complexa, porque exige, da mesma forma que o Ronaldo falou daqui, né, da vontade política de resolver uma situação né, lá também tem essa, só que num âmbito muito maior, porque você está falando da toda a União Europeia, você está falando da relação toda desses países com o Oriente Médio ali todo, né, que é uma situação delicada que já vem de longa data, né? Isso aí é só uma manifestação, uma eclosão de uma coisa que já vinha num processo, né, de que mais cedo ou mais tarde algo assim iria acontecer. Como que você sentiu esse contato do povo grego
para com os refugiados? Tem diálogo? É difícil o contato? O governo também tem feito alguma forma de atuação, intervenção para impedir ou para ajudar essa população? O governo faz, mas acho que assim, faz o mínimo necessário, assim, né? Porque também, e mesmo porque eles acho que, se não me engano, recebem ajuda da União Europeia para segurar, inclusive, os refugiados lá, para que eles não passem para a Europa, né? Então, assim, o mínimo ali eles conseguem, mas assim, quem abraça mesmo a causa é a população, né? São as pessoas que vão lá, se organizam, se auto-organizam e vão fazer ações lá, né? Como essas, assim, desse campo que a gente foi, onde as pessoas que estavam lá distribuindo não eram pessoas de governo, eram pessoas comuns que estavam lá de alguma forma, né, apoiando, dando esse apoio. E assim, o que a gente sente é que o povo, né, o pessoal, os sírios, todos eles, assim, estão lá à espera ninguém sabe, né? Eles não sabem o que vai acontecer com eles, então eles ficam naquela situação do nada, né? Porque eles não podem voltar para de onde eles vieram e não tem para onde ir, e aquela não é a casa deles. Bem complicado nesse sentido, mas assim, eu acho que o povo, assim, a gente viu vários lugares, né, vários bairros em Atenas, onde tinham faixas em apoio aos refugiados, né, a gente apoia, falando de toda essa... Então, acho que numa forma geral, os gregos percebem, né, que a situação assim, eles têm que de alguma forma apoiar, para também conseguir conviver, né? Porque senão não tem convivência, né? Se você simplesmente fecha o olho, não quer ver e não quer se relacionar, você também não consegue conviver com aquela realidade que está ali na cara deles, né? Ronaldo, na bagagem, vocês além de levar as apresentações, né? O produto da companhia propriamente dito, as peças, vocês levaram também presentes aqui de crianças do Vale do Paraíba. Que presentes que foram esses? A gente fez na escola Cônego, workshop com as crianças lá, que produziram brinquedos para dar de presente às crianças sírias. E também lá em São Paulo a gente foi na escola Soka, que é uma escola da Soka Gakkai. E também as crianças dessa escola em São Paulo produziram presentes que são bonecos de brinquedo para dar para as crianças sírias. Um fato bem legal que aconteceu foi que num desses campos a gente estava entregando esses presentes para as crianças brincarem e uma menina síria queria um presentinho com a foto da criança. Porque que a gente fez? A criança produziu o brinquedo e daí a gente fez uma foto da criança e colou a foto dela no brinquedo, para que a criança síria pudesse ver a criança que fez aquele brinquedo para ela. E a gente não conseguiu fazer isso com todas as crianças, então teve alguns brinquedos que iam sem a foto da criança que fez o brinquedo. E essa menina síria, ela queria um brinquedo que tivesse a foto, para ela ver quem que foi o amiguinho dela do Brasil que mandou o presente para ela. Infelizmente, naquele momento, assim, distribuindo os presentes, né, distribuindo esses brinquedos, ela não recebeu um brinquedo que tinha a foto do amiguinho. Ela chorou, ela ficou tão triste, começou a chorar. E daí a gente conseguiu falar com ela, língua e tudo mais. Daí alguém veio e traduziu pra gente lá em inglês, falou, olha, ela tá triste porque ela queria um presentinho com a foto. E ela saiu correndo lá, se enfiou no meio do campo lá, e agora, gente? Daí eu peguei lá na mala, achamos um que tinha ainda a foto de uma criança e fomos atrás dela. E foi muito legal, porque a hora que a gente encontrou com ela, estava sentada numa escada, chorando, né? Eu cheguei para ela e falei inglês, o rapaz traduziu, olha, eu consegui encontrar um presente que tem a foto do seu amiguinho brasileiro, tá aqui o presente, entreguei para ela, e era um coração. O menino aqui do Brasil tinha feito um coraçãozinho de papel para ela brincar com sombras. Ela pegou aquele brinquedo com tanto amor, né, e a gente conseguiu fazer uma foto dela segurando o brinquedinho assim, chorando. Então, assim, foi esse intercâmbio, na verdade, foi algo extraordinário, porque as crianças lá, elas não têm nada, elas só têm a roupa do corpo. Pra você ter uma ideia, assim, um lápis na mão de uma criança daquela, ele quer ficar com um lápis para ele, porque ele não tem um lápis para desenhar. Eles não vão para a escola,
Então eles estão lá sem ir para a escola, eles não têm. Então quando a gente fez a brincadeira com eles, uma oficina de teatro para eles produzirem os bonequinhos deles, para eles poderem brincar, eles se concentraram muito, eles fizeram aquilo com muita vontade, porque é como se estivessem indo para a escola, sabe? Eles não têm essa oportunidade de ir para a escola. Então, assim, foi muito bacana poder levar esses presentes das crianças aqui de Taubaté, de São Paulo, da Escola Cônego, da Escola Soca lá de São Paulo, entregar para as crianças e perceber o quanto o mundo necessita desse tipo de ação, sabe? O quanto as crianças, elas não têm culpa pelo que o homem faz, né? A criança, ela não escolheu a guerra, né? Quem escolheu a guerra foi o adulto, que ignorantemente, sem usar o raciocínio dele de forma animal, foi lá e produziu esse tipo de coisa. E as crianças estão envolvidas com isso. Então, tanto a gente olhar no olho de uma criança dessa, feliz, né, brincando, dando risada, se divertindo, sabe, participando desse trabalho, foi algo assim que a gente fica sem palavras para traduzir o quanto a gente saiu de cada encontro desse renovado, feliz e com vontade de fazer ainda mais esse tipo de coisa. Ir para um local como este, onde você vive intensamente essas experiências, sempre mexe com o pensamento e provoca no artista, que é o caso de vocês, novas ideias, novas propostas. Quais são os legados deixados por essa experiência lá na Grécia? O nosso trabalho sempre tem sido uma coisa voltada para as pessoas. O Teatro de Sombras, por uma questão histórica, ele acontece dentro de uma sala preta fechada, ou seja, a pessoa, para ter contato com o Teatro de Sombras, ela tem que ir dentro do teatro. E em um determinado momento eu e a Silvia, a gente decidiu levar esse Teatro de Sombras para a rua, né? Então nossos espetáculos, muitos deles acontecem na rua. Isso foi uma decisão que a gente teve pensando nas pessoas que não têm condição de ir ao teatro, pensando naquelas pessoas que realmente não é uma questão de educação nem nada, é uma questão de cultura mesmo. A pessoa às vezes não tem grana, não foi ensinada, ela não sabe que pode ir, não tem condição. Então a gente levou o Teatro Sombras para a rua. Uma outra ação que a gente faz, todo o prêmio que a gente ganha, a gente coloca no prêmio que a gente vai fazer apresentações na zona rural. Então a gente já chegou a viajar 1h30 dentro de estradas de terra para chegar numa escola rural e apresentar para as crianças. Com toda certeza, assim, de que aquelas crianças, os pais não vão pegar o carro ou pagar um ônibus para vir na cidade para que a criança tenha contato com o teatro. Então, assim, a gente já desde do nosso nascimento como artista, do nosso trabalho, a gente tem pensado sempre em levar o teatro que a gente pratica para as pessoas que não têm condições de chegar ao teatro. Ir lá para a Grécia e fazer esse trabalho para os refugiados foi extraordinário, porque a gente saiu de lá com a certeza do seguinte, de que a partir de agora a gente vai investir ainda mais na possibilidade de levar o nosso trabalho para os lugares que mais necessitam. Ou seja, aquelas crianças que vivem em situação de risco, aqueles adultos que vivem de forma muito precária, que sofrem, que não têm dinheiro, que estão passando alguma situação difícil, situações políticas, de guerra, a gente vai estar nesse lugar, a gente vai fazer de tudo para levar o nosso trabalho lá, para levar calor, para levar esperança, para levar coragem. Por quê? Como eu tinha dito para você, a gente saiu renovado, para a gente foi um presente ainda maior, né? Eu acho que, no fundo, quem ganhou com a ida para lá, ganhou muito, fomos nós, sabe? A gente aprendeu muito com aquelas crianças. Tinha um menino num campo de refugiado, que devia ter uns 17 anos, e ele mudou muitas vezes, sem parente, sem nada, foi mudando de país em país. Ele falava 7 línguas. 7 línguas, falava afegão, sírio, falava turco, alemão, inglês, francês e mais uma outra língua, curdo. Então o menino com 17 anos falando 7 línguas fluente, né? Isso foi o quê? A situação da guerra, a situação de dificuldade dele fez com que ele aprendesse todas essas línguas. Então ele nos deu uma lição. Eu estou aprendendo francês agora com maior dificuldade, estou indo aí nas aulas e tal. Eu fiquei pensando, caramba, esse menino com 17 anos fala 7 línguas, né? Quem que fala 7 línguas hoje aqui em Taubaté? A dificuldade faz com que a gente crie uma força, crie uma coragem que transcende a nossa força, o nosso raciocínio e faz com que a gente se torne uma pessoa ainda melhor. Então aquelas crianças lá, com grande dificuldade elas estão passando, mas ensinaram um monte de coisa pra gente. Essa possibilidade de estar indo a outros países encontra toda uma série de barreiras para você sair do Brasil, né? Por conta de investimentos também que não são fáceis. Eu gostaria que você relatasse quais foram os parceiros que possibilitaram que vocês pudessem ir apresentar, levar o nome da cidade, né? E levar o nome do nosso país lá fora.
Na verdade, assim, nessa ocasião, o parceiro que a gente encontrou realmente foram a Unima da Grécia, né? Que é essa associação de marionetistas, de bonequeiros que tem lá na Grécia, porque eles que hospedaram a gente, não deixavam a gente gastar, né, dinheiro com alimentação, então o grande suporte veio de lá. A gente daqui teve que pagar praticamente a passagem, né, e levar algum dinheiro no bolso para emergências, mas assim, a ação de ir para a Grécia, especificamente, né, de ir para lá, foi só nossa. Foi uma vontade mesmo, uma necessidade artística, né, da gente mesmo, da companhia. Já deu tempo de avaliar esses resultados e de já pensar em algum espetáculo, de repente, que retrate toda essa vivência de vocês lá? Eu acho que assim, essa parte de um espetáculo que retrate essa vivência, acho que ele vai acontecer nas entrelinhas, entendeu? Acho que a gente não pretende montar nada, assim. Acho que a vontade maior mesmo, que nem o Ronaldo falou, é que a gente dê continuidade a esse tipo de ação que a gente tem, né? Aumentando, né, a nossa gama de ações, assim, fora do eixo, digamos assim, né? Então, englobar mais essa, né? Porque, né, eu queria até relatar também que, né, nesses campos, né, num dos campos que a gente foi, o pessoal está na situação mais delicada, embaixo de ponte, morando em barraca e tudo mais. Assim, embora eram muitas crianças mesmo, a gente estendeu uma tela no meio do nada, assim, tinha uma rua lá, a gente abriu a tela e começou a fazer, a criançada invadiu ali e elas queriam brincar com a gente. E a gente ali, né, um pouco assim, um misto de, não diria assustado, mas assim, tomado de assalto mesmo, né, para aquela criançada toda, né, sem saber direito onde é que ia dar aquilo tudo, né, e era muito bonito de ver, assim, que elas iam lá, pegavam, embora a gente não conseguisse conversar com elas, assim, a troca de olhar, né, de alguns gestos, assim, era intensa, né, e a gente se comunicava. Então, assim, elas pegavam um bonequinho nosso, iam lá brincar na sombra, aí elas me devolviam o boneco, né, elas brincavam, me devolviam um boneco e pegavam um outro boneco. Então, esse ato, assim, que elas, né, fizeram de devolver, aí ia pegar um outro, brincava com o outro um pouco, devolvia, né? Então, realmente era uma troca, né? Você via que elas estavam entendendo. Elas não iam pegar o boneco e sair correndo embora, entendeu? Elas estavam lá mesmo para trocar com a gente, né? Então, e aí elas pediam, às vezes, né, por gesto, aquele ali, né, tipo, tá bom, tô. Aí elas brincavam, voltavam, assim, foi realmente, assim, uma experiência incrível e assim, acho que tanto para eles quanto para a gente, assim, foi algo extraordinário. O que você viu mais de diferente na criança refugiada? Eu acho que assim, eu fiquei um pouco com essa impressão de que criança é criança em qualquer lugar, a criança precisa brincar, né? Mesmo você vai na favela, a criança não tem aqueles brinquedos que passam na televisão, mas ela dá um jeito de brincar, nem que seja com um pedaço de pedra, um pedaço de pau, panela da mãe, né? Aquelas tupperware, qualquer coisa. Lá também é a mesma coisa, né? Assim, a criançada tem menos ainda, né? Assim, porque realmente não trouxe nada de onde veio, né? Mas assim, a partir do momento que você propõe uma brincadeira, elas vão fundo, elas querem brincar, querem se divertir, querem ser feliz, né? Como toda criança, né? Então isso faz parte da criança, né? Ela não tem barreira para isso, ela não tem, né? Aquela pudor ou né, qualquer outra barreira mesmo. Então elas brincam, elas querem ser criança. Então criança é criança no mundo inteiro. Tem que dar espaço para elas, né? Espaço para elas brincarem, se desenvolverem, né? Desenvolver criatividade, desenvolver cognição, né? Então é aí que a gente está lutando aí, né, para acontecer. Ronaldo, quais são os novos projetos da Companhia Quase Cinema? Ainda temos todo o segundo aí semestre, né? Desse ano 2016, tenho certeza que deve vir novidades, né? A gente agora vai fazer uma circulação pelo projeto do Governo do Estado, que chama Circuito Cultural, que vai circular em 8 cidades do interior do Estado de São Paulo, no mês de agosto e setembro.
Também te estreia uma nova peça, que é uma peça que a gente ganhou um prêmio, que é baseado no Cine Noir, que é um movimento cinematográfico bem bacana, e a gente está pensando em fazer um espetáculo muito legal, já estamos preparando, a gente vai estrear ele em agosto. E além disso, o Território das Artes, né, que é o Proncovô, que é um projeto que a gente ganhou também do governo do estado, que a gente vai trazer oficinas de teatro, vamos trazer espetáculos aqui para a cidade de Taubaté. E, então, assim, a gente está lotado de trabalho, assim, a gente está com bastante trabalho, com bastante experiência de que esse ano seja muito bacana, mas já visualizando o ano que vem, que o ano que vem seja ainda melhor, né? Eu queria só retomar uma pergunta que você fez para a Silvia com relação à questão do investimento, quem que deu apoio. A gente, num determinado momento, a gente pensou assim, não, vamos lá na Secretaria de Cultura, vamos correr atrás para ver se alguém contribui com a gente, porque, afinal de contas, a gente está indo levar o nome de Taubaté lá para fora. Só que chegou num momento, a gente percebeu de que, tratando de uma situação tão delicada como essa, seria muito importante que esse apoio viesse das pessoas, não de algum governo que pudesse usar isso como imagem para se recandidatar, ou para ser candidato, ou para usar isso e falar, olha, eu estou levando, Taubaté está indo lá ajudar os refugiados e tal. Então a gente achou melhor, né, e muito mais justo, até com as crianças, de que a gente fizesse esse investimento no nosso próprio bolso, sabe? E de que numa próxima, a gente, lógico, está planejando em abrir, em fazer um chamamento mundial, porque a gente tem amigos na Inglaterra, em vários lugares, na Espanha, na Grécia, em vários lugares, e fazer as pessoas contribuírem, cada um, pessoas mesmo, não empresa, não governo, ninguém ligado à política, mas pessoas, cada um contribui com um pouquinho, faz tipo uma vaquinha mundial, a gente arrecada uma grana e parte para uma próxima ação como essa, talvez no Haiti, que é um lugar que precisa muito, talvez na África, ou talvez a gente retome a questão dos refugiados e vá de novo para lá o ano que vem, né? Mas a gente está pensando um pouco em ter um projeto desse, onde a gente possa captar recursos das pessoas comuns, de amigos, de pessoas que apoiam essa ideia, que acham que é importante, e investam nisso, e a gente possa fazer essa coisa, aprofundar um pouco nessa brincadeira, de que as crianças brasileiras produzam brinquedos, e a gente vá para lá fazer o nosso trabalho, mas leve esses brinquedos das crianças brasileiras, fazendo esse intercâmbio. Inclusive, a gente vai na Escola Cônego, né, na semana, ou de repente semana que vem, levar o retorno para as crianças lá da Escola Cônego, das crianças taubatianas. A gente vai levar para eles, mostrar vídeo, mostrar as fotos, contar para eles como é que foi toda essa história, como é que as crianças ficaram felizes com o presente deles. A gente vai a São Paulo também, na Escola Soca, falar com as crianças lá, mostrar qual foi o resultado desse esforço deles, contar para eles qual é a situação, dar esse retorno para nossas crianças. Então, eu acho que esse tipo de trabalho é um trabalho que para a gente é muito valoroso, mas eu acho que para qualquer pessoa, ou todas as pessoas que se envolverem, né, como a TV Cidade, que é nosso parceiro, que está aqui com a gente fazendo essa entrevista, é muito bacana vocês saírem daqui, né, e as pessoas que apoiam, saírem pensando, puxa vida, a gente está apoiando um trabalho que tem realmente como objetivo levar esperança, alegria, felicidade e brincadeira para pessoas que estão passando uma dificuldade tão grande, sabe? Então, eu acho que para a gente é valoroso, mas a gente acaba trazendo essa alegria e compartilhando essa alegria de fazer esse trabalho com vocês, com todos os amigos, com os apoiadores, né? E daí, assim, é lógico que para um próximo evento, a gente abrindo essa campanha mundial de quem quiser contribuir, qualquer pessoa vai poder contribuir, inclusive se de repente o prefeito quiser contribuir com dinheiro mais, ou se alguém que é um rico da cidade falar, não, eu quero bancar isso, ele fica à vontade, mas como pessoa, né? Como ser humano que acredita nesse projeto, que acredita nessa ideia, que é a fim de contribuir, eu acho que é muito possível isso. Eu mesmo, se eu conhecer algum grupo, alguém que faça um trabalho desse, eu mesmo sou capaz de contribuir, porque eu acho que é uma coisa muito bacana a se fazer, né? E a gente também está com a ideia de não só ir para fora do Brasil, mas de procurar, por exemplo, crianças em situações de risco, por exemplo, ribeirinhas do Amazonas, né, crianças em Taubaté que estão em abrigos, sabe? De a gente também, de repente, procurar, de alguma forma, levar essa esperança, esse trabalho e compartilhar com crianças do mundo inteiro.
Então eu gostaria que você deixasse aqui os contatos, eu sei que você tem o site, tem a página no Facebook, para que as pessoas que nos acompanham, os empresários, né, e as autoridades também pudessem ver um pouco desse resultado ali de vocês, o trabalho e os novos projetos também. A página na internet é Cia Quase Cinema, você vai lá no Google, Cia Quase Cinema vai aparecer a página, e o site é www.ciaquasecinema.com, né? E ali você vai conseguir achar nosso e-mail, nossos contatos, nosso telefone. Quiser entrar em contato com a gente, falar com a gente, combinar, ou trazer novas ideias, críticas, sugestões, a gente está super aberto. E queria especialmente agradecer a cidade de Taubaté, porque a gente veio de São Paulo para cá faz 7 anos, e a gente foi recebido com muito carinho e amor, e a gente se sente muito bem aqui. Essa cidade é nossa, do coração, e a gente, para onde a gente vai, a gente fala, olha, a gente é de Taubaté, e isso é uma alegria pra gente. Inclusive, nossos amigos gregos que tiveram aqui durante o festival, eles foram a São Paulo fazer uma visita e passaram a maior parte do tempo aqui em Taubaté. Eu perguntei para eles, e aí, o que vocês acharam do Brasil, né? Eles falaram pra gente assim, bom, São Paulo não é muito legal não, é muita casa, muito prédio, as pessoas andam, meio na nossa cara, mas Taubaté é lindo. Então acho que isso é um presente pra gente. Então nós conversamos aqui com o Ronaldo Robles e a Silvia Godoy, que são diretores da companhia Quase Cinema de Teatro de Sombras, falando um pouco da experiência que tiveram, agora recentemente na Grécia, no campo de refugiados. Com imagem de Cláudia Mello, André Ferreira para a TV Cidade, a nova cara do Brasil. هتعطل لي العمل بلال، انت بس حيوان ناطق. يفوت في تمام.